Eu imagino, Tu né? recebeu o convite do Jean Kuma daí pra... Na época ele era pra prefeito e tu pra vice, né? Como Na é que foi essa verdade, eu tinha história aí? começado uma pré-campanha para prefeito. Passado dali, como não tinha experiência em gestão, enfim, Gestão pública? né? Então eu tive que buscar alguém que tivesse experiência, né, para ser. As pesquisas apontavam, na verdade, o que fechou ali com o Jean foi no final, porque as pesquisas apontavam que eu e ele juntos tínhamos uma boa intenção de votos e estávamos na frente. E eu via também no Jean uma pessoa preparada, como tinha sido vereador, tinha sido secretário de Estado, deputado estadual, enfim, por algumas ocasiões. Ele tinha todo o conhecimento, formação, né, para ser o melhor candidato a prefeito, se era esse o requisito básico, né? Então, achava nele, e eu tive outros convites para ser candidato a prefeito e vice-prefeito, mas eu achava que não estava preparado para ser candidato a prefeito ainda. Então, por isso eu procurei um candidato que fosse mais bem preparado. Currículo, o melhor. Só que teve no decorrer do caminho a mudança. As críticas que eram feitas na época da campanha ao Napoleão, de forma indevida, sistemática, né, pelo candidato Jean, à ocasião. Enfim, e tiveram outras situações. Por exemplo, eu fazia 10 quilômetros diariamente pelas ruas de Blumenau na época da campanha. Eu falava com a comunidade todos os dias. Então, começava de manhã, ia até à noite, ouvindo todo mundo. Ouvindo as pessoas em todos os bairros. Sabia dos problemas já antes e quando eu conversava com as pessoas. E os programas eleitorais acontecendo, no rádio e na TV, e as pessoas só comentavam comigo que pede para ele não bater no Jean, aliás, no Napoleão. Pede para o Jean não bater no Napoleão. Pede, não precisa. Fala o que vai fazer. É isso que eles falavam. Não cabe, a gente não quer saber disso, a gente quer saber o que ele vai fazer. Tu diz a população falava isso? Comunidade. Tá. Então eu ouvia o povo. Rua pavimentada, rua creche, chão, enfim, eu ouvia a comunidade em todos os pontos. E eu chegava, quando me encontrava com o Jean à noite, enfim, eu falava para ele: Jean, o pessoal está falando para não bater tal no Napoleão, que quer saber proposta. Eu não estou batendo no Napoleão, eu estou batendo no prefeito. Eu falei, mas o pessoal não quer saber disso, quer saber o que vai apresentar. Então, assim, ó, resumo, de uma conversa muito séria, muito franca com vocês. Se ele, enquanto candidato, não me ouvia, depois de eleito prefeito, ia continuar a mesmíssima coisa. Ele seria um vice-prefeito que teria o retorno para o rádio e para a televisão e que seria o opositor ao prefeito que eu ajudei a eleger. Por quê? É verdade, E né? assim, Pô, ó, como é que tu ia fazer isso, cara? Não, porque se ele não me ouvir, ele tem que, né? Sim. Então seria dessa forma. E eu fui candidato, e eu tenho orgulho de falar isso. Eu fui candidato a vice-prefeito no ano em que, no projeto do Ivan Nats, se tirou o salário do vice-prefeito. Ou seja, aquele eleito vice-prefeito não ia ter salário no próximo mandato. Ou seja, se nós ganhássemos, não teria salário. O Jean disse, não, mas tu pode ser secretário então, né? Não. E eu não seria secretário, e eu falava isso nas reuniões políticas, porque eu seria mandado pelo Jean. Seria funcionário dele. Entendeu? Então não tinha como contestar aí no rádio e tal. Então, não era certo. Se eu fui eleito para ser vice-prefeito, eu seria vice-prefeito sem salário, voltaria para o rádio, continuaria recebendo meu salário, minha pelo comissão rádio, de vendas, normal, né? Sem verba pública, né? Sem verba pública, é claro, e faria meu trabalho. E assim seria. Mas eu digo para vocês, a experiência foi maravilhosa, foi dolorida, mas para minha vida foi muito importante. Aprendi muito sobre gestão pública, aprendi muito a ouvir o outro lado, ouvir a população, como sempre ouvi, mas ouvir e também entender o que a população tem razão e o que o gestor público tem razão. A velocidade de uma administração pública não é a mesma velocidade que a população gostaria que fosse, infelizmente, pelo engessamento que as leis colocam e ditam ali. Então, a velocidade é diferenciada. E também aprendi muito com isso e, enfim, fiquei feliz que nós perdemos,
Ficou? Fiquei feliz que nós perdemos, né? Eu acho que... porque não seria saudável a relação minha com o Jean. Não seria saudável. Dado o relato que tu deu agora, eu concordo Não seria plenamente, saudável. cara. Não seria saudável. E hoje é? Não. Não é? Não, eu não tenho mais contato com ele. Não tem. Depois, Não. desde a eleição ali. Foi o que tu percebeu Foi uma ali. decepção que eu tive. Foi uma decepção, uma Então, pra frustração mim, ali. E eu não tenho um mínimo constrangimento de dizer pra vocês que hoje eu não falo com ele. Certo. Não me faz falta não falar com ele. Errei com o candidato a prefeito? Não. Era aquilo que eu achava que era o melhor. Exato. E de fato ele até era conhecer. o melhor. Ele era o melhor como candidato no currículo. Ele era o melhor. Mas infelizmente teimoso. E tu acha que esse... Teimoso. Muito teimoso. Tu acha que esse processo... Uma mula. Alemão, né? Que nem eles falam, né? Ah, mas não quer dizer. Pô, tem muito alemão aí que... Não, mas na gíria popular, né? Alemão é sim, teimoso, não sei o quê, né? Nesse processo eleitoral... A vibe ali, dele era outra. Esse processo eleitoral, tu falou que foi bastante desgastante pra ti, né? Tu acredita que ele também desgastou a tua imagem profissional perante a população aqui em Blumenau? Aí eu eximo a responsabilidade dele. A minha imagem, quem acabou comprometendo em certo ponto, até certo ponto, fui eu mesmo. Porque a decisão foi minha, eu quis entrar pra política, entrei com um político. Talvez se eu entrasse sozinho seria diferente, mas o jogo na política ele é muito sorrateiro. Pô. Iriam buscar coisa da minha vida que não existia ou que talvez existiu para evidenciar. O ser humano, ele é muito sem vergonha. Alguns. Sim. E na política isso potencializa, né? Não, isso é muito sem vergonha. Às vezes por uma questão de R$1.000, R$500, R$100, R$50, um carguinho ali a colar. O cara talvez não tenha nada contra mim. Mas ele fala que teve, que tu fez tal coisa. Mas ganhou um dinheirinho, vai falar mal. Eu conheço fulano. Entendeu? Até eu provar que não é verdade, já foi pro estouro, meu querido. Infelizmente. E é triste isso, sabe? Cara, imagina. Eu me magoei muito. Putz. Muito. Cheguei várias vezes em casa e chorava com a minha filha. Por uma série de coisas que eu ouvi e que não eram verdade. De gente que estava do meu lado. Bah, entendeu? traição. Estava do meu lado, eu digo assim, do meu lado na minha carreira profissional. Tal. Que tu não esperava daquela pessoa, né? Não esperava. Entrei, depois da eleição, entrei numa depressão. E hoje eu tomo 7 remédios para mais, quando é mentiroso, para mais, para conter a ansiedade, para hipertensão, uma série de coisas que acabaram despontando logo depois da eleição. Antes tu não tomava? Não tomava nada. Caramba, cara. Nada. E para mim, o resultado... Poxa, a gente fez 80 mil votos quase. Na verdade, para ser mais exato, mais sincero, 77 mil votos. É voto pra caramba. Porra. Napoleão fez 105 mil. Ele e o Mário. Muito voto. Mas isso para mim, a derrota... cara... Tudo certo, maravilha. É um direito democrático, não é? A derrota aconteceu por um erro nosso, a derrota aconteceu porque o outro lado era melhor, sobrevender melhor as suas propostas e ponto final. Não tem problema nenhum. Mas a questão sorrateira, a maldade, ninguém é ingênuo aqui. Eleição tem de tudo. De tudo. Infelizmente. E de todos os lados. De todos os lados. Até quem tá do teu lado. Putz, caralho, cara. Porra, Cara, não imaginava, cara. É interessante conversar com quem esteve, tu pensa cara. que é amigo tal, e de fato, porra. sabe? Um dinheirinho a mais, a coisa acontece. Cara, Mas que não tem... eu não guardo mágoa Sim, de ninguém. Sim. Eu sinto que no processo político, no geral, mas aqui no Brasil é muito evidente isso, que não há limites para chegar no poder. É errado, né? Errado. Não há eu passo limites. por cima Escrúpulos, de tudo, né? Faz Eu o que passo por for cima de tudo, necessário pra chegar no poder. Para chegar no poder. E para se manter faz mais ainda. Né? Para se perpetuar no poder faz mais ainda. Mas é errado. E a gente tem que ter essa noção, sabe? A gente tem que chegar com mérito próprio, né? Com conteúdo, fazer acontecer e tal. Talvez se eu tivesse sido candidato, eu teria sido mais agudo ainda, entendeu? Como prefeito, candidato prefeito. Inclusive, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas eu e o Mário, nós sentamos antes da eleição, naquela eleição... Que ele era vice do Napoleão. Antes de ser candidato a vice do Napoleão. Que ele era vereador. Ele era vereador, presidente da Câmara. Isso. E aí, antes dessa eleição, a gente sentou e estava conversando e disse, eu abro mão da minha candidatura a vice-prefeito, assim que se confirmar. Na verdade, eu abro mão antes de se confirmar, na verdade, né?
que já estava acertado, e para você ser o vice do Jean. Mas, Do, enfim, do Napoleão? Não, do Jean. Do Jean? Do Jean. Ah. Eu falei pro Mário. Ah. Não é porque o Mário fazia parte também daquele grupo lá. Ah, entendi. Entendeu? Certo. Então, na época do Klein Bing e tal. E aí, a gente acabou... o Jean não queria. O Mário como vice. Não, o Jean queria o meu nome, pela popularidade. Aham. Queria o diferente. Então, e eu disse assim... E a gente até conversou a possibilidade de nós dois irmos juntos. Entendeu? E foram várias outras conversas com os outros candidatos e tal. Então, quer dizer... Irmos juntos, tu fala tu e o... Eu e o Mário. Ah, é? Eu e o Mário, candidato. Ele como prefeito e o prefeito vice. e vice. Também Pô, como teve outros essa mais. conversa aí. Teve essa conversa. E ele foi pro lado, cada vez que eu encontrava ele, isso eu nunca falei também. Cada vez que eu encontrava o Mário, ele do lado oposto, na campanha, eu abraçava, me dizia para ele, eu juro para vocês, eu falava, abraçava ele e dizia assim, me tira daqui. Tu tá brincando, isso não foi depois, já era ali na corrida. Falei, na me tira corrida, daqui. cara. Não aguento mais. Ah, tu tá de sacanagem. Não aguento mais, me tira daqui, eu dizia. Cara. Me tira daqui. Ele falou que a gente tem uma amizade Sim. boa, né? Claro, quando eu sou comunicador, eu sou obrigado a colocar minha postura, claro. ele entende disso, né? Uhum. Mas, eu só dizia pra ele, me tira daqui, eu não aguento mais. Com quantos dias de campanha tu mais ou menos lembra, assim, que tu meio que tu... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Que tu olhou e tipo, falou assim, me tira meu daqui, Deus, assim. Me tira daqui. Porque a campanha tem o quê? Teve 45 dias. Eu ia falar 3 meses, menos, então, 45. Não, começa um pouquinho antes ali e tal, né? Já, a campanha já começa já, num sim, ano, né? Vai, um ano já tá começando a campanha. Sim. Né? Mas eu acho que tava ali naquela situação, talvez, sei lá, 30 dias, 20 dias, 15, 25 Pô, dias. foi muito cedo mesmo, não. né, cara? Pô, Quase dizer assim, né? Ganhou ou perdeu a eleição, no dia seguinte volta pra televisão, né? Não é assim. Não é assim. Eu achava que no dia seguinte eu podia voltar à televisão, na semana seguinte, né? Mas não é assim. Porque ainda tu fica... Eu não sei se eu respondi a pergunta, diz que a minha imagem, o prejuízo, a minha credibilidade. Sim, o que eu até esqueci de falar isso. Eu era o diferencial da campanha. Não era político, né? De todos eles que eram candidatos ali, prefeito e vice-prefeito, eu penso que de ponta desses candidatos com possibilidade de chegar, eu acho que era o único que não era político. Perfeito? Perfeito. Aí era o cara de comunicação. Popularidade. Tinha a cara da população, tinha a maior popularidade, né? Me tiravam, não me colocavam no programa eleitoral da televisão nosso. Não te colocavam? Não. Aí o marqueteiro um dia disse o seguinte, o Marcelo disse assim, era um marqueteiro que tinha lá, ele tinha feito uma campanha do PSTB em São Paulo e trocaram de marqueteiro no meio do caminho, do nosso marqueteiro lá. Certo. Aí ele disse assim, eu falei, queria saber por que eu não participo dos programas de televisão, por que eu não estou aparecendo. Ele disse, Alexandre, as pessoas não sabem quem é o candidato a prefeito, se é você ou é o outro, o Jean. Ah, tu tava Eu ofuscando eu falei, que importa, eu acho que é o número do candidato, né? Falei, é isso que vale, eu acho, né? Se o cara botar lá o número lá... Se ele fazia esse jeitinho, ele fazia Se o cara botar o número lá, filho, vai estar tudo certo, tudo resolvido. Aí... Uma justificativa besta, né? Porra, tá louco, O sem motivo era sentido. outro. O Sem motivo era sentido outro. nenhum. O motivo era outro. E, então, a gente estava conversando sobre... o teu retorno na teu TV? retorno na TV, né? Ah, Que tá. tu falou E da aí, imagem desgastada e tal. Aí aconteceu que eu voltei só em fevereiro, março. Dia 6 de março. 6 de março. Então, imagina a angústia que eu tava, queria voltar, as pessoas queriam, né? Enfim, mas voltei 6 de março, tudo certo, voltei. Mas tu voltou Só que daí aí pra a falta rádio? de... Não, Pra voltei TV? pra rádio em janeiro. Ah, tá. Que eu ia voltar em dezembro. Tá. Eu falei, pô, dezembro tá aí, né? Sim, Deixa eu já, descansar agora um já pouco, vamos emendar, né? Volta em janeiro, né? Não, e depois daquele processo todo, o mínimo que tu tinha que fazer Tu era se tava muito desligar, né, desgastado, cara? né? Tu precisava... Não, e eu tinha emagrecido muito, né, cara? Eu emagreci muito, eu tava acabadão assim, né? Porra. Mas o emocional mesmo. Afetado, abalado. Não, e repito, não pelo resultado. Sim. O resultado pra mim é de menos, até porque não queria vitória, não é que eu torcia contra. Se tivesse que acontecer, acontecia. Claro. Lutei até a última hora que a lei permitia pedindo voto em sinaleira. Olha só. Uma das experiências mais ruins da minha vida, e hoje eu respeito as pessoas que estão na sinaleira entregando panfleto. Santinho, né? Panfleto, mas não política. Esse pessoal que fica na sinaleira... Fazendo né? panfletagem mesmo. Fazendo E panfletagem. não abaixa a janela, né? Porque, poxa, eu ia entregar e o cara fechava a janela, xingava, um monte de coisa acontecia. Sabe? Era, uma humilhação muito forte. E tu vai absorvendo isso, né? Absorve, absorve as críticas, né?
Botaram lá em setembro, dia 2 de setembro, aniversário da cidade, um menino, pagaram R$10 pro menino, ficar do meu lado, né? Ficar do meu lado, ele tava com uma bicicleta e com apenas um par de tênis. Aliás, só apenas um tênis. O outro não tava, ele só tava descalço. E aí diz que ele me cutucava, sei lá, ele ficava atrás de mim e eu não dava atenção para ele, eu ficava cumprimentando as pessoas e eu não dava atenção para ele, mas ele estava atrás. E a gente usa óculos, Maurício. Se a gente usa óculos é porque a gente tem deficiência visual. Sim. Né? Talvez um mais, outro menos. Porque se a gente enxergasse bem, a gente não usava óculos. Tô certo? Não, é horrível, cara. Claro, pô. Cara, esse meu lado esquerdo aqui é complicado. E eu não vi o menino. Entendeu? E aí usaram isso para dizer que, botar nas redes sociais, de que eu ignorava as crianças. Cara, eu adorava abraçar uma criança. Adorava, não é questão de política, não. Eu adorava. Pô, o carinho de uma criança é sincero. Tive uma criança, inclusive, fez parte do programa do Napoleão, que ela tem síndrome de Down. A menina veio correndo me abraçar. Entendeu? Claro. Veio correndo me abraçar naquele mesmo desfile. E abracei com o maior carinho, não tinha nada a ver, porque eu nem sabia de história de Napoleão, nada do programa, não sabia, veio abraçar. Sabe, é o maior carinho que você pode ter, mais sincero, de uma criança. E quando ela veio correndo pros teus braços, cara, é porque ela gosta de ti. Tu acha que eu não vou abraçar um menino? Quem me conhece sabe que... Sabe, fiquei muito chateado. Mas aí é aquela questão da narrativa, né? A narrativa manda muito, né? Fiquei muito chateado. Essas coisas sorrateiras da política, né? E não foi a turma do Napoleão que fez isso na época, foi outro pessoal, sabe? Mas também não foi da tua chapa. Não, tá. não. Tanto é que seria eles usaram contra nós, né?